trazer uma palavra curta aos nossos corações, mas uma palavra de fé, de encorajamento, de esperança para as nossas vidas. E uma esperança essa que não é um subterfúgio, mas é uma esperança no Senhor nosso Deus, o qual é poderoso para fazer muito mais do que aquilo que pedimos, do que aquilo que pensamos, segundo o poder dele que opera em nós. Louvado seja o nome do Senhor. E para começar essa palavra, eu faço uma seguinte pergunta, que é o título. O que você faria se lhe dissessem assim, que não haveria mais nenhum jeito para você? O que você faria se de todos os lados você procurasse uma saída e não encontrasse? O que você faria, louvado seja o nome do Senhor, se você chegasse a um ponto onde nada, nem ninguém, nem recurso algum poderia te ajudar? Louvado seja o nome do Senhor. E é sobre isso que eu quero falar. A Bíblia fala sobre um homem que era leproso. E a Bíblia não narra muito acerca deste homem, não relata detalhes da vida deste homem. Porém, afirma que na época desse homem que era leproso, quem tivesse o problema que ele tinha, em primeiro lugar, era, vamos dizer, estigmatizado pela sociedade. O povo observava e olhava assim, com um ar de repúdio, com um ar de descaso. Segundo, era banido de casa. Terceiro, era considerado uma maldição no meio do seu povo. E quarto, não importava a posição que este tivesse diante da sociedade, se tinha dinheiro ou se não tinha. Mas se fosse doente, se fosse leproso, este era obrigado a sair do convívio de sua família, a sair da sua casa, a sair do convívio da sociedade e viver isoladamente numa comunidade de pessoas iguais a ele. E se por um acaso fosse curado, onde se de 1000 tirava um, glória a Deus. Mas se não fosse, sabia que iria morrer lá mesmo, como um indigente, como se não tivesse família. E assim, glória a Deus. E assim, uma coisa eu quero dizer a vocês. Assim como não é o que fazemos, é que nos mostra o verdadeiro valor que temos, assim também não é as causas de horror, ou os problemas, ou as situações que nos fazem ser descartáveis a tal ponto de não termos uma boa oportunidade, a tal ponto de sermos totalmente condenados, a tal ponto de nunca tivéssemos a chance de dar a volta por cima. Ou seja, o que eu quero dizer é que não é os problemas, que não é as situações, que não é nada que possa impedir o poder do Senhor. Aleluia, que enquanto temos vida, nós precisamos crer, aleluia, e não desistir, porque a vitória pode vir para mim, para você, para a sua casa, louvado seja o nome do Senhor. E aí eu pergunto, será que nós estamos assim como esse leproso? Não com a lepra, eu quero dizer, mas com problemas indissolúveis, com questões difíceis, não é? Com situações as quais as pessoas olham para nós e dizem assim, esse teu problema é difícil demais. Não tem saída para você, não tem jeito, não, nem humanamente falando, nem na medicina, nem psicologicamente. Olha, não tem jeito para você não, esse problema seu é difícil demais. Pois é, para o leproso era uma causa sem solução. Mas em Mateus capítulo 8, versículo 1 ao 3, em poucas palavras, a gente observa e mostra as atitudes deste homem que era leproso, mas que ele venceu, ele conquistou o impossível
Aleluia, ele, louvado seja Deus, alcançou a graça de Deus e com isso houve uma grande reviravolta favorável na vida dele, ou seja, em outras palavras, como costumamos dizer, ele assim deu a volta por cima naquela situação. A começar, ele não aceitou o estigma, a condenação final para a sua vida. Ele não aceitou que tinha que morrer leproso. Ele não aceitou que aquele era o fim dele. Ele não aceitou que para a vida dele não tinha mais solução. Ele não aceitou, aleluia, levar a marca de um derrotado antes de fazer o possível para sair daquela situação. Ele não aceitou esse estigma. E eu digo a você que está enlutado, que está triste, que está angustiado, quem sabe um parente entubado, quem sabe até enlutado a sua alma, você perdeu alguém na sua vida que muito amava. Eu quero lhe dizer, louvado seja o nome do Senhor, que não deixe com que a tristeza, não deixe com que essa situação difícil, ela venha ser o carimbo final na sua vida, porque não é, louvado seja o nome do Senhor. E o que fez esse homem para que a vida dele fosse radicalmente mudada? 3 pontos nós vemos aqui em Mateus capítulo 8. Versículo 1 diz assim: descendo ele do monte, seguiu uma grande multidão. Aqui está falando, louvado seja o nome do Senhor Jesus Cristo. Ele desceu ali de um monte e ali sempre, como sempre, seguiu ele uma grande multidão. E eis que veio um leproso. E o primeiro ponto que ele fez, o que é que ele fez para que a vida dele fosse mudada? Louvado seja o nome do Senhor. Ele foi até o Senhor Jesus. Ele não perdeu a oportunidade. Ele foi ali, louvado seja Deus, com o seu coração aberto, porque tem pessoas que dizem assim: eu já cansei de fazer campanhas, eu já cansei de ouvir lives, eu já cansei de ir para a igreja, e a minha vida não muda, e a minha situação não muda. Pois é, uma coisa eu quero dizer, como o Senhor disse a Abacuque, que a alma que se incha não é reta nele, assim louvado seja o nome do Senhor. Se nós fizermos muito, aleluia, que agrade ao Senhor, mas se o nosso interior não estiver condizente com as nossas ações, com o que estamos fazendo, com o que estamos buscando, nos empenhamos, se nós não cremos, então o que é que acontece? Então nós ficamos na mesma situação. E este homem, o que é que ele fez? A Bíblia diz que ele foi até o Senhor Jesus. Ele não aceitou aquele estigma, aquela condenação final para a sua vida. Louvado seja o nome do Senhor. Ele estava condenado para morrer. Esse era um homem que, além de estigmatizado, ele estava marcado, condenado a morrer por causa da lepra. Mas ele foi até o Senhor Jesus, o que faz cumprir Evangelho de João, capítulo 6, versículo 37. É aquele que vem até o Senhor Jesus, ele diz: de maneira nenhuma eu lançarei fora. Eu não sei qual é o seu problema, nem a sua dificuldade, eu não sei o que é que te assola, eu não sei se é uma doença incurável que você tem no corpo, eu não sei se é um luto de muitos anos que você diz que jamais vai sorrir, eu não sei se é porque você perdeu tudo financeiramente falando, eu não sei se é porque as pessoas que você amava ou do seu convívio familiar abandonaram você, eu não sei se é porque todo mundo te aponta e diz assim: olha, a tua situação, a tua doença vai te matar mesmo, não tem mais jeito. Olha, uma coisa eu quero lhe dizer, que ninguém tem autoridade para abrir a boca e dar um veredito final. Ninguém é Deus. Aleluia. Só o Senhor é Deus. E só Ele sabe o veredito final das nossas vidas. Louvado seja o nome do Senhor. Ainda que a medicina diga uma coisa, mas eu quero dizer que a palavra final vem do Senhor. Ainda que o diabo, ele coloque na mente e faça você pensar muitas coisas, mas eu quero dizer que a palavra final vem do Senhor. Ainda que uma doença incurável assole o seu corpo, a palavra final vem do Senhor. Ainda que você esteja destroçado, perdeu tudo, angustiado, ninguém olha para você, necessitado, aflito, ninguém te ajuda, ninguém te olha, você não vê uma saída. Uma coisa eu quero lhe dizer: você está vivo e está viva. Enquanto estamos vivos e vivas, eu quero lhe dizer que o olhar do Senhor está sobre nós, e a palavra final não vem do diabo, não vem do que eu penso, não vem do inferno, não vem de ninguém. Ela vem do Senhor Jesus. Louvado seja Deus.
Aquele homem, ele foi até o Senhor Jesus. E o que é que diz aqui a Bíblia? Primeiro ele foi até o Senhor Jesus. Vá até o Senhor Jesus com a sua oração, o coração quebrantado. Louvado seja o nome do Senhor, porque é isso que agrada a Deus. Ele diz em sua palavra, Isaías capítulo 66, versículo 2, ele diz assim: para quem olharei? Aí ao mesmo tempo ele responde: para o humilde, o contrito de espírito, para aquele que treme, teme diante da minha palavra. Pode ter certeza que para este eu estou olhando, para este eu estou vendo, para este eu estou observando. E ele diz, Isaías 59, versículo 1, a minha mão não está estendida para que não possa salvar, pelo contrário, eu tenho mão que posso salvar, diz o Senhor. Eu tenho ouvidos que posso te ouvir, diz o Senhor. Eu tenho poder que pode resolver a sua causa, assim diz o Senhor, louvado seja Deus. Segundo lugar, o que é que fez esse leproso? Ele foi até o Senhor Jesus e o adorou. Louvado seja o nome do Senhor, e o adorou. E o que é adorar? Ele se prostrou. E o que é adorar é ele, louvado seja Deus, reconhecer a soberania, o poder do Senhor Jesus. Ele ali abriu o coração, se entregar de corpo, alma e espírito. Ele adorou o Senhor, louvado seja o nome do Senhor. Eu quero dizer a vocês que na conversa do Senhor Jesus com aquela mulher samaritana, com aquela mulher que foi buscar água no poço, com aquela mulher que era estigmatizada pela vida que ela levava, por aquela mulher que estava condenada a ser apedrejada, o Senhor disse a ela, se revelou para ela, deu a oportunidade a ela, até o companheiro dela, o Senhor Jesus disse, olha, manda chamar ele para ouvir a palavra, em outras palavras, e o Senhor Jesus, ele disse assim, já é tempo em que os verdadeiros adoradores adorem ao Pai em espírito e em verdade. O Senhor está nos convocando a adorar a Ele, independente se Ele fizer, se Ele não fizer. Às vezes a dor é grande, às vezes a dor é incalculável, às vezes pensamos que não vamos aguentar, desse jeito, mas ainda assim, aleluia, louvado seja o nome do Senhor. A palavra final, o que define a nossa vida não é o que o nosso intelecto pensa e define de nós mesmos, mas é o próprio Senhor, é o próprio Deus. Ele adorou ao Senhor, adore ao Senhor na sua casa, cante louvores, adore ao Senhor com suas atitudes, adore ao Senhor com a sua vida, adore ao Senhor com suas ações, porque não adianta adorar apenas de boca e as ações contradizer ao que você está fazendo. Louvado seja o nome do Senhor. Não adianta eu adorar na igreja, eu orar na igreja, e em casa eu ser diferente, e ter comportamento ímpio, e ter comportamento que não agrada ao Senhor. Não adianta, não condiz, não se junta, não tem bênção, ninguém pode, ludibriar o próprio Deus. Louvado seja o nome do Senhor. Adorar Ele é reconhecer também os nossos erros e procurar abandoná-los, como diz Provérbios 28, 13. Louvado seja o nome do Senhor. Aquele que vive encobrindo, maquiando, guardando, encapando seus pecados, ele nunca prospera, mas o que confessa e deixa alcança misericórdia. Louvado seja o nome do Senhor. Então esse homem, ele adorou o Senhor, ele se aproximou, ele o adorou. Aleluia, adore ao Senhor, independente de qualquer situação na sua vida. E em terceiro lugar, o que é que fez esse homem que mudou a sua história? Ele diz aqui, louvado seja o nome do Senhor, no versículo 2. E veio este leproso e o adorou e disse, Senhor, se quiseres, pode me tornar limpo. Aí você me pergunta, mas esse se dele aqui, ele não estava com dúvida? Não. Esse se dele aqui, o que é que ele quer dizer? Uma condicional? Mas não era uma condicional ligada à dúvida. Era uma condicional ligada à vontade soberana do Senhor. Ou seja, em outras palavras, aquele homem que estava condenado a morrer, que era estigmatizado, ele, quando foi orar ao Senhor, ele colocou a vontade do Senhor Deus acima da necessidade dele. Está entendendo? É por isso que ele disse, Senhor, se tu quiser, tu podes me tornar limpo. Em outras palavras, ele disse, Senhor, a minha necessidade, o meu sonho é ser curado, mas se o Senhor quiser, é que isso vai se realizar. Senhor, se o Senhor quiser, porque eu sei que o Senhor tem poder, mas eu sei que o Senhor tem vontade, Senhor. Se o Senhor quiser, o Senhor pode me tornar limpo. Se o Senhor quiser, o Senhor pode mudar minha história a partir de hoje. Se o Senhor quiser, o Senhor pode operar um milagre. E o que é que o Senhor Jesus respondeu a ele? Versículo 3.
E o Senhor Jesus, estendendo a mão, tocou-lhe dizendo, quero ser limpo. E logo aquele homem ficou purificado da sua lepra. Louvado seja o nome do Senhor. Eu quero dizer, para encerrar essa pequena reflexão, aleluia, vá até o Senhor Jesus Cristo com todo o seu coração, com toda a sua alma, com toda a sua fé, com todo o seu entendimento. Chegue-se a Ele em oração, converse com o Senhor nosso Deus, aleluia, aleluia, louvado seja o nome do Senhor. Exponha para Ele a sua dor, a sua tristeza, seus pecados, a sua vida. Fale para Ele como um livro aberto. Ele sabe, sua vida sabe, mas Ele disse que nós poderíamos orar a Ele, conversar com Ele. Segundo, aleluia, adore a Ele em qualquer situação. Mesmo que muitas vezes o que o Senhor faz, assim, pode não estar alinhado à nossa vontade. Porque o Senhor, Ele disse, os meus pensamentos são maiores do que o de vocês. Mas ainda assim Ele disse para o povo cativo da Babilônia, e Ele disse para nós hoje. Jeremias 29:11, Ele diz, eu é que sei que pensamentos tenho a vosso respeito, são pensamentos de paz e não de mal, para dar o fim que desejais, e buscar-me-eis, e me encontrareis, e me achareis, quando me buscar de todo o vosso coração, e serei achado de vós, diz o Senhor, e farei mudar a vossa sorte. Então, em outras palavras, o Senhor está dizendo, não é a situação, não é, vamos dizer assim, o que pensam, não é as autoridades máximas, não é ninguém que dá a definição de nada. Ele diz, eu é que sei, o amanhã, o aguilhão do futuro, eu é que sei o melhor para vocês, eu é que sei o que está determinado para vocês, eu é que sei o que vai acontecer, eu é que tenho a palavra final sobre a sua vida, diz o Senhor, aleluia, louvado seja Deus. E a palavra final que Ele tem para nós, os pensamentos dele são pensamentos de paz e não de mal, para dar o fim que desejais. Mas alguém pode perguntar e dizer assim, se os pensamentos do Senhor são de paz, por que é que o mundo está um caos? Aí uma coisa eu lhe digo, comece a analisar a sua própria vida, se você, se eu, se nós estamos agradando ao Senhor, porque Ele é amor, mas Ele é fogo consumidor, Ele é justiça. Aleluia, e nós vemos no decorrer da Bíblia Sagrada o quanto Ele punia povos, pessoas que não adoravam a Ele, que prevaricavam, que escarneciam, que desprezavam a sua palavra. Aleluia, louvado seja Deus, mas aquele que busca pelo Senhor alcança misericórdia. Então vá até o Senhor Jesus Cristo com todo o seu ser, com toda a sua alma, com todo o seu entendimento. Aleluia, mesmo que você não possa falar, mas se você estiver ouvindo, você pode elevar o seu pensamento ao Senhor. Aleluia, louvado seja o nome do Senhor. Coloque a vontade dEle acima do seu sonho e da sua necessidade e adore a Ele. Louvado seja o nome do Senhor. Coloque a vontade dele acima de seu sonho, acima da sua necessidade. Adore a ele e aguarde o veredito final dele. Louvado seja o nome do Senhor, porque fazendo assim, a resposta virá. E como disse o Senhor a Abacuque, ele diz a nós, se tardar aos olhos humanos, espera, porque certamente virá. Ou seja, o Senhor está dizendo, virá no meu tempo e não falhará. Deus os abençoe, oreis por mim. Amém. Graças a Deus.